Gente, olha, ex-ministro do governo Jair Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, presta depoimento à Polícia Federal nesse momento. Torres está detido desde que voltou dos Estados Unidos. O ex-secretário do governo do Distrito Federal é investigado no inquérito que apura práticas de atos antidemocráticos no dia 8 de janeiro, aberto pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. É a segunda vez que Torres é ouvido pela Polícia Federal. Na primeira, o ex-secretário optou por ficar em silêncio e, ao que me parece, esta segunda também. É isso, meu querido Edu Novak? Me passa informação, por favor, para que a gente possa compreender exatamente. Então, temos aí o bicampeonato do silêncio, Serrão. Claro, você está lidando... Olha só, quem que você está levando para tomar depoimento na Polícia Federal? Alguém que foi, primeiro, de carreira, delegado da Polícia Federal. Você está ensinando o padre a rezar a missa. Segundo, ele foi ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro. Terceiro, Anderson Torres era o homem que até se vangloriava de dizer que ele era a pessoa mais articulada no governo Bolsonaro nas relações com ministros do Supremo Tribunal Federal. O que aconteceu? Qual foi a doideira que aconteceu para esse cara acabar preso de maneira totalmente absurda? Essa prisão dele foi completamente descabida. Você pode tomar o depoimento dele ou pode processá-lo, investigá-lo, fazer o que quisesse, mas essa prisão foi um ato arbitrário muito doido, da mesma forma como foi o afastamento do governador do Distrito Federal. Foi outro ato de força, assim, totalmente absurdo, desnecessário. Tudo foi investigado sobre o 8 de janeiro lá com todo rigor. Você pega o relatório do interventor na segurança do Distrito Federal, está lá um relatório feito, correto, pronto. Não precisava prender ninguém, nem afastar ninguém. Então, vejam, para que estamos cometendo e aceitando tantos exageros institucionais? Esse tipo de coisa não acaba bem. Precisamos de pacificação, normalização, reforço cada vez maior do Estado de Direito, como foi o duro discurso de ontem da presidente do Supremo Tribunal Federal na abertura do ano judiciário. É aquilo, é a palavra dura. Algo grave aconteceu. Então, nós temos que ser intransigentes na exigência de todos os aspectos do Estado de Direito. O Brasil não é uma ditadura, não pode ser uma ditadura, não pode ser um país dominado pela cleptocracia. O povo brasileiro quer um país próspero, quer um país que gere emprego, renda, seriedade. É isso que precisamos. Então, é hora de caminhar para a pacificação, mas a pacificação dando porrada toda hora, ela fica inviável. Piperno, um outro político que também está depondo nesse momento à Polícia Federal é o Valdemar Costa Neto, que disse que a fala dele sobre todo mundo ter acesso à minuta golpista foi uma metáfora. Impressionante, né? Como a quadrilha golpista ela tem dificuldade realmente em sustentar as próprias versões que ela constrói. Então o Valdemar volta atrás, é praticamente uma brincadeirinha, só uma metáfora. Ele falou para um dos principais jornais do país, uma grande entrevista, uma entrevista comprida, lá, quase que de página inteira. Aí, o Anderson Torres, né, até onde se sabe, proprietário de um imóvel onde foi encontrada uma minuta sobre golpe, também se cala. Ou, agora, o senador Marcos Duval atribui a cachaça. Então, realmente, eles têm um pouco de dificuldade para lidar com a realidade. E aí eu acho que a justiça, né, a justiça séria, que apura, que trabalha, que investiga, ela vai também ficando um pouco incomodada e perde a paciência com isso. Porque, por exemplo, no caso do Anderson Torres, se você tentar ouvir, por exemplo, o governador Ibanez, ou enfim, o governador afastado, o Ibanez já falou muita coisa que inclusive compromete o seu próprio ex-secretário da Segurança, Anderson Torres, a ponto de dizer, inclusive, que ele não foi devidamente informado, porque depois verificou-se que enfim, a Secretaria da Segurança do Distrito Federal foi sim comunicada de que movimentações estranhas, né, estavam acontecendo e nenhuma providência foi tomada. E é só pegar o que andou dizendo o governador
Distrito Federal nesses últimos dias. Ele exonerou o Anderson Torres do próprio domingo, Piperno, daquela confusão. Então, veja, tudo atabalhoado. Não, mas não é atabalhoado. Ele tinha informação de que o secretário dele não fez nada. Não, o secretário dele estava viajando. Não, o secretário... Peraí. Mas escuta, não. Secretário tem uma secretaria de segurança. Isso. Secretário viajou é o lugar-tenente dele. Foi comunicado. Não interessa, mas tem um secretário. Não é o secretário que manda tomar providência, tem a secretaria. Não, tem a estrutura burocrática, não. Mas ele é o tomar. O Serrão, desculpa. Se você é secretário da segurança, você recebe uma informação dessa, pega o telefone, ô meu filho, é o seguinte, vai acontecer tal coisa. Ué. Assim a secretaria tinha que estar preparada para isso. Mas então, ele, como chefe da secretaria, lógico. Não, se ele estiver viajando, não. Não, mas ele recebeu, escuta, ele recebeu o comunicado, ele foi informado. Ele se omitiu. É o que o governador disse, inclusive. Então, ele demitiu o cara com base nessa história aí. Mas a secretaria continua lá, o governo continua lá. Tanto que ele foi punido. Tanto que ele perdeu o cargo por quê? Ele perdeu o cargo porque acharam que ele deveria perder o cargo. Ele uma figura, um expoente da advocacia poderosa de Brasília. Também foi isso. Então, olha só, o jogo é muito bruto. E o governador, não vamos esquecer que na segunda-feira ele pediu desculpa, inclusive. Pediu desculpa ao governo federal, falou, desculpa, errei, houve omissão. Agora, ele atribui isso ao secretário da Segurança. Agora, por que não querem abrir uma CPI para cuidar dessa história? Gostam de abrir CPI para tudo, por que essa história não pode ter CPI? Olha, o novo Congresso toma posse hoje. Que estranho, então, que estranho. Muito bem, Vilela, para a gente fechar. Olha, nesse sentido, uma coisa que para mim fica muito claro é que não tem justificativa para o afastamento do governador do estado. Isso me parece, por qualquer olhar que se olhe, eu não consigo encontrar justificativa. Teve episódios de busca e apreensão na casa dele, no escritório de advocacia, do qual ele está afastado há 4 anos, enfim, e não tem nada que traga o governador do estado para o meio desse furacão. Foi eleito com mandato, milhões de votos, então eu vejo que ele deveria retornar o mais rápido possível. Com relação a Anderson Torres, bom, se ele se sentiu traído, ou se sentiu enganado, ou sentiu que não deveria mais continuar com o Anderson Torres como secretário, é prerrogativa exonerar, tá certo. Então, nesse ponto, ele tomou a decisão que ele deveria tomar mesmo e fez a exoneração de Anderson Torres. Agora, ele ficar afastado do cargo, eu não consigo ver a menor justificativa.